Fala aí, meu povo, mais um episódio na mesa, estamos aqui firmes e fortes, ano de 2005 bombando, né, Kuipers? Bombando, gravações acontecendo início do ano, bom demais, cabeça fresca. Inclusive, a gente nem falou eu queria te perguntar, foi bom aí teu final de ano, início de ano? Foi maravilhoso. Nós tivemos aí um tempo bem sabático, enfim, saí das redes sociais completamente, fiquei 30 dias sem entrar em praticamente Instagram, não entrei, TikTok não entrei, YouTube não entrei, malemar ali no WhatsApp, alguma coisa emergencial para responder à igreja e tal, enfim, mas fiquei bem desconectado, cara, foi maravilhoso, enfim, dediquei tempo para ler o Novo Testamento, li o Novo Testamento durante o mês de janeiro, tive muitos dias maravilhosos com a minha família, conversas profundas com meus filhos, sobre futuro, sobre presente, sobre pecado, sobre sonhos, enfim. Foi um tempo muito oportuno. Tô com a cabeça descansada e pronto para viver um ano maravilhoso. Ótimo, bênção demais, hein? Espero que as suas férias também, ou o teu final de ano, início de ano, tenha sido bom também. Eu ganhei da minha sogra, olha que sogra incrível. Que sogra maravilhosa. Ela me deu uma viagem, primeira vez que fui pro Nordeste. Olha, não sabia que você tinha ido, Kuipers. Sim. É que eu tava fora da rede social, exatamente. Então não sabia. Mas foi pra onde? Fui pra Maceió. Aí a minha esposa se formou ano passado na faculdade, né? Daí minha sogra deu de presente, assim, pra ela, pra mim também. Que legal. E pra minha sogra também. A gente foi tudo junto lá pra Maceió, passar ali uns 10 dias, foi muito bom. Nunca tinha ido pro Nordeste. Pude receber visita dos irmãos do núcleo? Do núcleo de Recife. Daí eles vieram até lá visitar. E aí tive um núcleo presencial também ali com o pessoal de Maceió. Foi muito legal estar presencialmente com eles lá e tudo mais. Em janeiro também eu tive a conferência, a gente teve a conferência USA lá em Charlotte, né? Foi maravilhoso. Tava o Eloy de Portugal, José Júnior, a gente levou lá para ter o tempo conosco. A galera da igreja de Chicago também estava lá. Foi um tempo bem precioso. E agora eu já perdi meu bronze. Não, brincadeira, na verdade nem me bronzeei assim. Tu acredita que... Ô, Joilson, tu acha que esse alemão aqui, água de salsicha, se bronzeia? Não. Enfim, né? Pior que não me bronzeia, só fico vermelho no máximo. Mas 2 tubos de protetor solar em 10 dias foi usado. 2 tubos de 100 fator? 70. É que senão não dá. Enfim. Eita. Mas é isso. Maravilha. Mas foi bom, né? Foi bom, muito bom. Amor Nordeste. Sim, nunca tinha comido cuscuz. Gostei muito de comer cuscuz. Café da manhã é bom. É bom, cara. Eles tomam um café da manhã. Reforçado. Cuscuz, carne, tapioca. mandioca, que acho que é macaxeira que eles chamam. Macaxeira, enfim. Tapioca também. É muito bom, cara. Os hotéis lá no Nordeste, café da manhã é maravilhoso. Culinária é muito boa mesmo. Bora lá. Vamos para aquilo que a gente tem que conversar hoje. A gente vai conversar sobre uma pauta que já passou um pouco, mas acho que é bem pertinente a gente conversar a respeito dela, que toca aí liberdade religiosa e tudo mais. Então, solta a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa. A nossa conversa vai ser baseada numa notícia que foi vinculada e veiculada em alguns canais de notícia e que descreve um ocorrido lá na Inglaterra que chama a nossa atenção sobre a possível opressão da liberdade religiosa, ou talvez um descuido religioso, enfim, a gente vai tocar nessas arestas. Obviamente que a nossa intenção aqui não é falarmos como juristas, advogados, enfim, mas é falarmos como cristãos e como cidadãos a perspectiva acerca do ocorrido. Mas vamos ler a matéria para vocês estarem por dentro. Solta aí na tela a matéria. Olha só, essa notícia foi vinculada ali pelo canal de notícias Brasil Paralelo e a chamada dela diz: rezar silenciosamente virou crime na Inglaterra. Homem é multado, se não me engano acho que foi 20 mil libras, algo do tipo, é multado e agora enfrenta condenações criminais por orar próximo a uma clínica de aborto. O nome do homem é Adam Smith Connor e ele foi condenado pelo ato em 2022. Neste mês, seu caso foi a júri. Pode ser um pouco.
Aqui tem uma descrição acerca da matéria, olha só. Há mais de 20 anos, Adam Smith Conner foi responsável pela realização de um aborto. Ele ajudou uma ex-namorada e levou a uma clínica na Inglaterra para o procedimento. Arrependido do feito, Smith Conner decidiu fazer uma oração silenciosa pelo seu filho falecido, mas a simples prece lhe rendeu uma condenação na cidade de Bournemouth, na Inglaterra. O caso ocorreu no dia 24 de novembro de 2022, mas foi a júri neste ano na Inglaterra. É proibido manifestar-se publicamente nos arredores de clínicas de aborto. Então vamos lá. De forma resumida aqui para você entender o contexto. Este é uma clínica de aborto, porque na Inglaterra o aborto é um pouco mais flexibilizado. Eu não lembro e não sei se ele é completamente legalizado, mas eu sei que ele é flexibilizado pelo menos. E existe uma lei que ao entorno das clínicas de aborto não deve haver manifestação religiosa, e não só religiosa, mas também ideológica, que de alguma forma cause constrangimento ou impedimento para aquelas pessoas que querem realizar o aborto. A primeira coisa que eu queria tocar é o que pensar sobre isso, né? Vamos lá, acho que uma coisa que a gente nem precisa dizer, ou deveria nem precisar dizer, é que nós somos pró-vida, contra o aborto, a favor da vida completamente, a não ser em casos onde coloca em risco a mãe ou o bebê, etc., tal, que são exceções, e a pauta aqui não é falar sobre as exceções, mas é falar sobre a liberdade de expressão religiosa que envolve o caso do Conner, né? Então, dito isso, né, essa premissa para tudo aquilo que a gente vai falar, o que você pensa, Kuyper, sobre essa ideia de não poder haver manifestações em volta de uma clínica de aborto, como é o caso lá na Inglaterra? Acho que bastante coisa, sim, sobre isso. Me faz refletir muitas coisas. Primeiro, né, como você bem falou, nós realmente cremos que ali o bebê no ventre da sua mãe, desde a concepção, ele é uma vida humana que possui dignidade, assim como a de um ser humano de 30 anos, de 20, de 15, de 40, de 80. Aliás, assistam um episódio antigo que a gente fez com pediatra, médico, enfim, a respeito de aborto, que foi bem legal esse bate-papo. Teve um com o Francisco Ratzo? Teve também, né? Teve com o Francisco Ratzo também. Que é autor do livro Contra o Aborto. Enfim, que é um livro excelente também, porque ele apresenta... Ele é excelente para você que quer se munir de argumentos para qualquer ambiente, além do ambiente religioso, né? Ele faz uma construção, né? Ele faz uma construção filosófica, ética, do porquê nós defendemos, ou do porquê pessoas mesmo não cristãs defendem, na verdade são contrárias, né, à prática do aborto. Enfim, mas qual que é o ponto, né? A partir dessa ótica, eu compreendo o aborto como um assassinato, né? Como uma prática assassina. Nesse sentido, a gente tem que cuidar, né? E ele, por exemplo, cuida nesse livro, porque a gente não vai debater esse assunto, por exemplo, e esses tópicos, com uma pessoa que está enfrentando o drama necessariamente do aborto. Vai ser uma outra abordagem que a gente vai ter com essa pessoa. Mas num debate teórico, num debate conceitual e num debate do problema em geral, a gente vai falar de uma maneira livre sobre esse assunto, né? Então, sim, de maneira livre, eu compreendo o aborto como um assassinato. E, a partir disso, eu compreendo o aborto, e possivelmente esse homem ali também, ao ter se traumatizado com isso, vê no aborto algo horrível. E qual que é o ponto disso? A nossa sociedade atual, nossa sociedade contemporânea, ela quer se afastar de tudo que é horrível, né? Porque a nossa sociedade contemporânea é uma sociedade de um propósito de vida materialista. E esse propósito de vida materialista tem como busca pela felicidade, busca pelo propósito de vida, aquilo que me faz feliz e aquilo que me satisfaz nessa terra. O Tim Keller, ele tem um livro, né? Como caminhar com Deus em meio à dor, à crise, alguma coisa assim, que é um livro com uma capa amarela, forjando um ferro, assim, forjando um metal. E ele fala isso, de que as sociedades antigas, e culturas antigas, não só cristãs, mas outras religiões também, eles davam um sentido e um significado a coisas ruins, negativas, a dor, o sofrimento. Agora, o ser humano contemporâneo, e principalmente secularizado, e o ser humano secularizado europeu retrata muito bem isso, ele tem uma mentalidade de tipo assim, cara, se há alguma coisa feia, ruim, má,
eu vou me afastar disso para não ofender ninguém e para não me ofender e para meio que eu lavar minhas mãos, sabe? É aquela história do sepultamento ser feito num lugar 100% belo, perfeito e maravilhoso, e tudo culminar no sepultamento para parecer que está tudo lindo, perfeito, e que não existe dor e sofrimento naquilo, mas é só uma mensagem de paz que aconteceu ali naquela situação, e está tudo belo e maravilhoso. Enfim, qual que é o ponto, chegando daí na tua pergunta, né? Eu acho que o problema de você proibir manifestações contrárias ao aborto, próximo a clínicas de aborto, passa por uma questão óbvia, porque vai virar uma baderna se isso acontecer. Então, existe uma questão social óbvia de que, cara, talvez realmente, legalmente falando e em termos de organização social, seja inconveniente, deva-se fazer isso mesmo, mas também, para mim, denuncia essa outra faceta da mentalidade humana, de tipo assim, no final das contas, a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é horrível, a gente sabe que é uma coisa pesada. Então, já que as mulheres vão vir aqui procurando isso, elas também estão num drama existencial, emocional, profundo ali. Então, vamos prevenir com que ninguém aqui se ofenda, ninguém aqui sofra, ou ninguém aqui seja levado a levar em consideração o horror do que está acontecendo aqui, e vamos tentar minimizar os danos disso. E aí se proíbe qualquer tipo de manifestação, também pensando nisso, né? Eu vou bem pelo caminho que você foi. De fato, olhando por uma perspectiva social, é algo que pode gerar bastante transtorno e inconveniente, e até a partir disso, enfim, numa sociedade que aprovou a lei do aborto, faz sentido que não haja esse tipo de distúrbio e assim por diante. Mas, olhando, acho que de um ponto de vista anterior à aprovação do aborto, eu acho que essa falta da liberdade de expressão, de argumentação, de fala, ela pode acabar produzindo nas pessoas uma falta de reflexão. Porque o que é interessante dessa história é que nós estamos vendo aqui um pai que há 20 anos atrás motivou, apoiou e suportou, junto com a sua ex-namorada, o aborto do seu filho, e que 20 anos depois está arrependido disso. Então, eu diria o quê? Que quem de alguma forma pondera e considera cometer aborto deveria ter acesso a esse tipo de diálogo com pessoas que passaram por isso, tanto positivamente, talvez, por que não, quanto também negativamente, para então tomar uma decisão mais esclarecida. O receio que eu tenho ao olhar para o mundo que a gente vive é que, enviesado ideologicamente, existe meio que um embolhamento das ideias e pensamentos que não permitem a pessoa sequer ponderar se a atitude, a decisão que ela está tomando é sensata ou não. No protocolo de aborto, pelo menos até onde eu sei, não existe nenhum tipo de reflexão nesse sentido. Pelo contrário, em grande medida, há uma espécie, por causa, enfim, de toda a cultura woke que foi promovida e essa ideologia impregnada na sociedade, existe uma espécie, inclusive, de propaganda pró-aborto, como se não tivesse consequências nocivas à prática do aborto. E eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer vasectomia, cara, eu tive que ler um termo ali? Não só um termo, mas uma espécie de artigo falando a respeito da realidade do que é a vasectomia, do que ela gera, e etc. e tal, lá. Assinar um termo de consciência de que os efeitos que a vasectomia causaria. E eu fico pensando, se as pessoas não são convidadas à reflexão por terceiros, será que existe uma seriedade? Não sei, aqui eu estou falando a minha ignorância, né? No sentido de levar elas, pelo menos, à reflexão de que elas estão matando uma criança, de que elas estão matando um filho, das consequências psicológicas, emocionais, assim por diante, que
podem ser geradas e que provavelmente serão geradas nela no futuro, como foram geradas na vida desse pai? Na verdade, assim, eu vejo isso como um grande problema de narrativa, assim, também dentro do assunto do aborto, que é o quê? Os defensores, em grande parte, defendem como uma medida de saúde pública, né? A aprovação, a legalização, a descriminalização, enfim. E se você quiser entender ainda mais esses conceitos, revisite outros na mesa que a gente falou sobre esse assunto, porque a gente entrou qual que é a diferença de descriminalizar, legalizar, e, enfim, outros conceitos também envolvendo o aborto. Mas qual que é o ponto? Eu vejo que esse problema de narrativa é qual? Existe um problema, e o problema é o qual? Existe uma mulher grávida, e essa mulher grávida ou ela não quer ter esse bebê, ou tem uma pressão por parte do marido, do namorado, ou seja lá de quem for que engravidou que não quer ter, ou aí existem vários outros elementos que talvez fizeram essa mulher engravidar, como a gente já falou sobre, ou como já está na legislação, né, casos de estupro, enfim, vários outros casos. Ou então ainda se questiona às vezes o ter esse filho do tipo, não vai ter como eu sustentar, não vai ter como eu criar, por conta de alguma condição socioeconômica, cultural, seja lá qual for, por causa da idade da mãe. Enfim, existem N motivos que podem levar uma pessoa a cogitar o aborto. Só que daí qual que é a resposta que o Estado ocidental dá a isso de uma maneira muito forte? Então a resposta a isso, a este filho que está vindo ao mundo vamos abortar. Em outras palavras, vamos assassinar e vamos ali interromper e acabar com esse problema. Por quê? Porque a gente quer ajudar a mulher, a gente quer ajudar a mãe, a gente quer ajudar essa pessoa a não enfrentar mais esse problema e a se livrar disso de alguma maneira. E qual que é o ponto que eu acho muito cruel dessa ser a única alternativa que está sendo cada vez mais querendo ser proposta por meio dessa questão? Porque essa se reveste como uma desculpa de ajudar a mulher, mas na verdade essa é uma desculpa do jeito mais fácil e barato para o Estado cuidar desse caso. Porque, por exemplo, você já imaginou, estou falando que tem que ser isso, né? Mas você já imaginou se houvesse a seguinte estrutura no Estado, seja brasileiro, seja na Inglaterra, seja em qualquer lugar do mundo, a mulher que engravida e ela está em qualquer uma dessas esferas de cogitar um aborto. E aí o Estado chega, né, por exemplo, né, nesse caso aqui, porque é o Estado que autoriza essa questão, por meio de legislação, o Estado chega, ao invés de a proposta ser, em primeiro lugar, o aborto, como sendo a mais fácil, mais barata e mais rápida, ser de ter um acompanhamento, sim, psicológico, emocional ao longo da gestação, e então essa criança, ao final da gestação, ser uma criança que vai para adoção ou algo do tipo, sendo que existe também uma fila enorme de pessoas que desejariam adotar e que essa vida não precisaria ser interrompida, que essa mãe, essa pessoa, não precisaria enfrentar depois os possíveis dramas que viriam de ter assassinado um bebê, de ter... e vários dilemas, entende? Que é muito daquilo que você falou. Será que é levantado esses questionamentos? Será que é colocado na pauta assim, olha, beleza, hoje tu vai interromper e vai resolver esse problema agora. Mas e daqui a um ano? Você sabe qual que é a taxa de pessoas que se arrependem? Daqui a 5 anos, sabe qual que é a taxa de pessoas que entram em depressão, que caem em crise de ansiedade por terem cometido isso? E, enfim, eu não estou com os dados aqui, né? Mas em meio a várias conversas que a gente tem, em meio a esse livro também do Francisco Ratz, que você pode ler, ou enfim, você pode pesquisar aí na internet e tudo mais, até faça essa pesquisa se você tem interesse por esse tema, mas é uma taxa considerável, sim, de pessoas que enfrentam problemas emocionais, psicológicos, decorrentes da prática do aborto e que talvez faz com que o aborto não seja a melhor coisa para a mulher, né? Para a pessoa. E deveria, então, ser questionado. Só que quando daí a gente está num contexto de sociedade, de se excluir questionamentos, de se excluir... porque a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é desconfortável, a gente sabe que é chato, a gente sabe que é uma coisa delicada. Então vamos simplesmente colocar panos quentes no assunto, deixar ir para frente. Eu acho o problema é quando se fere o debate público e a liberdade da opinião. Eu sei que é muito delicado para uma mulher que decidiu, um homem e mulher, enfim, que decidiram a prática do aborto, lidarem, por exemplo, com, sei lá, oposição enquanto estão chegando numa clínica de aborto. Enfim, é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo... talvez, obviamente, por eu ser contra o aborto, eu fico pensando o quanto talvez mais perigoso ainda seja essa pessoa ser encapsulada
ao ponto de não refletir sobre aquilo que está fazendo, sabe? Porque no final das contas, vamos e venhamos, nós não precisamos apenas de pessoas que nos motivem, que dizem para nós que nós somos maravilhosos, que a gente está tomando a decisão certa. A gente precisa de oposição, porque é a oposição que faz a gente refletir, pensar, ponderar, considerar. E ainda que a gente permaneça numa tomada de decisão, pelo menos a gente vai tomar esclarecido acerca da complexidade que envolve aquela decisão e não a tomemos de forma leviana. Então, eu sei que trata-se de um drama, e eu acho que é um drama que a gente não pode equiparar a outras coisas. Por exemplo, sei lá, um centro de umbanda, uma prática religiosa, a liberdade religiosa em torno do culto da umbanda tem que ser preservada, e eles precisam ter a liberdade de praticar a religião deles. Um centro espírita, enfim, a liberdade religiosa deles lá precisa ser preservada. Agora, a gente está falando de aborto, entende? Então, eu não consigo equiparar uma coisa com a outra, porque não é uma prática criminosa praticar uma outra religião. E quando eu falo criminoso, eu não estou falando do ponto de vista legislativo, mas estou falando do ponto de vista moral. Agora, a prática do aborto, pelo menos sobre a nossa perspectiva, é uma prática criminosa. E sendo uma prática criminosa, a preservação desse direito, sem sequer haver uma oposição, ou um debate, ou uma reflexão, ela é extremamente perigosa. E é uma questão de narrativa, é uma questão moral, é uma questão de argumentos, porque a primeira coisa que você precisa fazer para justificar o aborto é você desconstruir a figura e a convicção de que o feto seria um ser humano ou de que ele possuiria algum tipo de dignidade ou uma dignidade completa e total. Então você precisa combater isso primeiro para daí começar a ser aceitável as decorrências disso. Porque, bom, se você nem consegue combater isso, aí você claramente está dizendo que você está assassinando um ser humano. Sim. Então primeiro você se combate isso, primeiro você desvaloriza, descaracteriza a vida humana e aí entra, enfim, numa decorrência de problemas que está dentro do campo da bioética, né, de debates éticos envolvendo vida, biologia, ser humano, que, por exemplo, beleza, hoje eu estou colocando critérios que ditam o que um ser humano pode ou não pode ser abortado, o que faz com que um feto seja considerado ou não. Por exemplo, engravidou, primeiro mês, pode abortar? Pode. Por quê? Por causa desse, daquele. Tá, mas o 6º mês pode? Pode, por causa disso, aquilo. Mas o 8º pode? Não, o 8º já não pode. Tá, mas o 7º e 29 dias, podia por quê? O que mudou do 8º para o 7º e 29 dias? Entende? Você começa a colocar critérios. E qual que é o problema disso em qualquer sociedade? E é um problema claro que já existe, tá? É que a gente coloca critérios para o feto, a gente vai começar a colocar critérios para o ser humano já depois de parido, digamos assim. Sim. E aí aquilo que se coloca como critérios e se começa a fazer essas ginásticas mentais de argumentação para se aprovar aborto cada vez em mais categorias, cada vez em mais faixas etárias de gestação, etc., se torna também o mesmo argumento e a mesma moeda para suicídio assistido, para eutanásia, para alguém que está... o meu parente ficou com demência na cama. Tá, por que a gente não mata? Ele já entrou em critérios que o descaracterizam como um ser humano, que assim como descaracteriza o feto. Entende? Daí a gente começa a se tornar o quê? Uma sociedade arbitrária, uma sociedade desumana e uma sociedade que acaba levando o ser humano só a uma mecanicidade, né? O ser humano é ser humano enquanto utilidade, né? É utilitarismo, é um ser humano útil ou não útil. Vai gerar problema, vai gerar custo ou vai gerar lucro, entende? É o utilitarismo em última análise. Né? E é uma invasão da liberdade individual, né? Porque ainda que o indivíduo talvez não tenha competências para poder, de alguma forma, julgar por si próprio, ele é um indivíduo. E se existe algo que precisa ser preservado de um indivíduo, é a sua liberdade enquanto indivíduo, né? E é óbvio, né, que eu quero fazer uma ponderação bem importante, que eu diria que é indelicado, é insensível, é inapropriado haver manifestações, enfim, em frente a clínicas de aborto ou a domicílios onde alguém praticou aborto. Enfim, é óbvio
que é indelicado, inapropriado e, eu diria até, em última análise, ineficaz. Agora, o que me preocupa não é propriamente um perímetro que envolve uma clínica de aborto. O que me preocupa é esse isolamento opinativo que a pessoa que está praticando o aborto é submetido ao ponto de não refletir sobre aquilo que a pessoa está decidindo. E nesse caso isolado, o que me preocupa ainda mais, eu diria, é a invasão da liberdade interior do ser humano. Por quê? Até onde foi noticiado, e isso foi noticiado em larga escala, então acredito que provavelmente é o que ocorreu, esse senhor, de fato, confessou estar orando, mas ele estava orando sem voz, parado no seu lugar, orando. Então, assim, sei lá, agora eu não posso mais nem orar, ou, sei lá, não posso nem mais pensar no meu interior que o aborto é ruim, eu posso ser condenado por isso, obviamente no caso ali da Inglaterra, né? E aí isso me preocupa ainda mais. Por quê? Porque ele confessou estar orando, ok? Mas se ele não estivesse orando, as pessoas interpretassem como se ele estivesse orando. E ok, outra coisa ainda, e se ele estava orando, não necessariamente contra o aborto ali, enfim, mas orando pelas mulheres e que depois vão de alguma forma passar por crises psicológicas, emocionais, enfim, eu acho que cai em um julgamento, em um cerceamento de liberdade, inclusive de pensamento, que o ser humano é incapaz de julgar. Porque uma coisa é julgar atos e fatos, outra coisa é julgar hipóteses, pensamentos, e isso extrapola o poder humano, ao ponto que somente Deus julgará nossas intenções, motivações e pensamentos. Então, eu também me preocupo com essa, obviamente, não necessariamente com isso pontualmente, mas eu me preocupo com essa escalada da tentativa do Estado avaliar, julgar, inclusive coisas que estão para além da sua capacidade de avaliação. Sim, e eu olho para isso assim como um problemão, assim, porque a liberdade religiosa, ela é algo muito caro e muito precioso para nós cristãos. Existem cristãos assim que às vezes por conta de alguma falha assim, de algum conceito, acham que a gente deveria não ter liberdade religiosa, mas deveria na verdade ter um império cristão. Existem, né? Mas na verdade isso não é uma coisa que nós como cristãos, historicamente falando, principalmente nós de uma vertente, né, protestante, reformada, pós-reforma, então, né, vamos generalizar assim, pós-reforma, é muito difícil você encontrar, e na verdade você não encontra nas grandes mentes e nos grandes propulsores da teologia, seja da reforma, seja posterior a ela, um cerceamento de liberdade religiosa. Pelo contrário, entende-se que nós devemos preservar ela, porque à medida em que preservamos ela, a nossa liberdade religiosa também é preservada. Porque, beleza, hoje a gente pode ter, sei lá, um rei, um presidente cristão, amanhã a gente pode ter um muçulmano, no outro dia a gente pode ter um hinduísta, e aí, o Estado tem que ser o quê? Tem que ser da religião daquele cara ou não, né? Então, de fato, a liberdade religiosa ela é importante ser preservada, e preservada não só como um conceito bonitinho de dizer assim, aqui nesse nosso país existe liberdade religiosa, mas da prática religiosa inclusive, né? Mas aí vem uma coisa que eu acho que denuncia o nosso secularismo, né? Ou seja, a nossa vida neste mundo, nos dias em que nós estamos, afastada dessa mentalidade inclusive religiosa, seja cristã, seja de outra vertente, mas aqui obviamente cristã, né? Qual que é o ponto? Por exemplo, um secularismo, nesse caso ali da Inglaterra, ele não só nega a religião, mas ele torna a vida cotidiana e secular divinizada, sabe? Então, por exemplo, beleza, eu não posso interromper um culto cristão, não posso interromper um culto budista, hinduísta, islâmico, espírita, e seja lá o que for. Eu não posso, porque isso afronta uma liberdade religiosa. Mas a gente começa a divinizar alguns aspectos da sociedade, por exemplo, uma clínica de aborto
né, nessa ilustração, quase que se torna um ambiente sacro. Cultico. Entende? Um ambiente onde eu não posso interferir nesse ambiente. E, novamente, né, aqui um reforço também da minha parte. Uma pessoa que tomou essa decisão, uma pessoa que praticou aborto, ela não deve passar por um debate agora filosófico sobre o tema, né? Ela deve receber misericórdia, acolhimento e um cuidado a partir disso, enfim, porque agora foi uma decisão tomada e que aconteceu, né? É outra questão, a prática, a questão do perdão, do amor, enfim, trabalhar outras coisas, não um debate filosófico com essa pessoa, por favor, ou conceitual, né? Agora, quando a gente fala, porque beleza, delimitar um círculo ali geográfico em torno da clínica pode aparentar ser só um evitar transtornos, e até aí, tudo bem, eu também acho que tem que evitar transtornos ali nesse sentido, mas isso a gente sabe que não para ali. Hoje... É uma escalada, uma escalada, e hoje, na verdade, existe uma delimitação conceitual. Cara, se tu, numa universidade, sei lá, for falar contra, necessariamente você vai ser uma pessoa... Não necessariamente ali jogada à fogueira, não é toda universidade que vai fazer isso, mas no mínimo muitas pessoas vão olhar para você como alguém antiquado, como alguém, cara, sem falta de preocupação com as pessoas ou algo do tipo, porque parece que por você querer defender a vida humana, você está sendo maldoso ao atacar a vida da mulher ou algo do tipo, enquanto que, como a gente já falou, né, não se percebe consequências disso. Eu acho que um ponto delicado e que pode escalar a coisas muito drásticas, enfim, é aquilo que a gente falou anteriormente. Aquele homem não estava lá com uma faixa, não estava gritando, não estava com um megafone, não aborta, não aborta. Ele estava de olhos fechados, orando. Que nós sabemos estar orando, mas para qualquer um poderia estar, sei lá, pensando, refletindo, meditando. Era alguém fazendo yoga, entendeu? Então, assim, o que me preocupa é essa escalada e essa interferência, porque, sei lá, então, daqui a pouco, no caso da Inglaterra, alguém vai passar com um crucifixo e não vai poder, e vai ser preso, multado, porque passou com um símbolo cristão e o cristão é contra o aborto, entende? Eu acho que o Estado ele vai ganhando um poder que ele não pode ter. De julgar, de avaliar, de cercear a liberdade individual, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir que nós temos e que nos faz viver. Porque, de outra forma, a gente vai viver um mundo e uma terra, e eu sei que, olhando para a escatologia, isso é bem possível que aconteça, aonde vai haver um governo unificado, uma lei unilateral, aonde se define o que pensamos, o que não pensamos, o que fazemos, o que não fazemos, o que compramos, o que não compramos. E a gente tem que fugir de tudo que aparente isso, né? E isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque, na minha visão, também interfere na consciência das pessoas, né? E é uma arbitrariedade sobre a consciência das pessoas. Porque uma coisa é um fato, e qual que é o fato? É proibido orar aqui. O cara estava aqui, então ele estava descumprindo uma regra. Mas, qual que é o ponto? Ele não estava com cartaz, ele não estava gritando. Logo, alguém provavelmente o abordou, eu não estava lá para ver, né? Mas alguém provavelmente o abordou ou denunciou, e pelo que a gente leu na matéria, isso veio mediante uma confissão. Ele confessou, realmente eu estou orando. Mas realmente o escalonamento disso que é muito perigoso, porque, beleza, hoje veio através de uma confissão, eu estava orando. Mas em que ponto que vai chegar de você estar de olho fechado e, tipo, o Estado ou um policial ou alguém vir te abordar e perguntar, você está orando? Entende? Tipo, é muito estranho isso, né? Parece caricato até, mas é muito louco, assim. Pô, o cara tá ali... Licença, senhor, por acaso você está orando? Enfim, parece algo... E vamos supor, por exemplo, não vamos debater aqui a qualidade dessa fé, mas vamos supor, por exemplo, que a pessoa que for cometer o aborto, que foi abortar, ore. Sim. Sei lá, talvez ela tenha uma família de origem cristã e nesse momento ela está pesada com isso e está orando e falando, Deus, tenha misericórdia de mim, eu não queria estar fazendo isso, mas estou fazendo, vamos supor. E aí ela vai ser presa porque está orando, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa meio... sem pé nem cabeça, estranho, entendeu? E eu acho que o motivo da nossa conversa é qual? Eu acho uma intromissão na liberdade
de expressão, de ir e vir, religiosa, de pensamento do ser humano. E eu acho isso extremamente alarmante e perigoso em uma sociedade tão civilizada quanto é a Inglaterra, tão testada, provada ao longo de tantos séculos, enfim, está rumando para esse lugar de aprisionamento do pensamento, da religião, da vida humana. É que se torna até... E isso vai gerando um medo, sabia? Vai gerando um medo no próprio convívio social. Em contato com um dos nossos membros de núcleo lá da Inglaterra, que mora em Londres, ele estava retratando para mim que acaba que no trabalho as pessoas são muito... Aliás, temos um núcleo da Onda Dura lá em Londres. Você que é de Londres, Inglaterra, enfim, conheça o nosso núcleo maravilhoso. Inclusive, as últimas pessoas que entraram como membro lá, elas entraram porque elas estavam ouvindo na mesa. Caraca. Moravam lá e descobriram que... E, tipo assim, sabiam que não tinha onda lá. Mas daí no Na Mesa a gente falou. A gente teve um Na Mesa que tava com o Bibo junto, que a gente falou que tinha um núcleo lá. Na Mesa que a gente gravou no passado. Aí, a partir disso, que entraram em contato no Instagram e tal. E hoje são membros lá. Bem legal. Mas ele falou que... Por exemplo, só usando ali como exemplo da sociedade, né? Mas que isso pode se aplicar para qualquer outro lugar também, onde isso escale. Ele falou, olha, cara, no meu ambiente de trabalho as pessoas são muito... pouco abertas umas com as outras, né? Como é que foi o seu final de semana? Foi bom. E acabou. Não com detalhes de como foi. Por quê? Porque como existem tantas pessoas de culturas diferentes e religiões diferentes, não seria um problema eu compartilhar. Mas como a gente tem hoje uma preocupação tão grande também de um politicamente correto, também de um, cara, o que vai ofender, o que não vai ofender, Pô, se eu falar que eu fui no culto, será que o cara aqui será que ele vai ficar ofendido? Ou se ele falar que ele, sei lá, foi no templo sacrificar para... Será que eu vou ficar? Aí todo mundo, às vezes, tem tanto receio disso que também... Não, se resume a não falar detalhes da vida, sabe, um ao outro. E olha que doentio que isso vai... Doença que isso vai gerando para a sociedade, inclusive, né? Completamente. Enfim, é isso. Ou seja, a nossa intenção não era abordar esse tema a partir de um ponto de vista legislativo, jurídico, tal, enfim... mas abordar a partir de um ponto de vista tanto teológico, quanto filosófico, sociológico, para que a gente pudesse perceber os exageros que o Estado comete e que nós, enquanto cidadãos, precisamos estar atentos, porque logo mais pode ser a nossa liberdade que vai estar sendo roubada. Exatamente. Bom demais? Bom demais. Deus abençoe. Valeu. Até o próximo Na Mesa. Tchau, tchau, gente.